Olá, pessoal. Meu nome é Bianca. Sou graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso, falar um pouco mais sobre fungos. E o nome do meu título de trabalho de conclusão de curso é Microbiologia Criativa, Divulgação Científica e Práticas Experimentais além do laboratório no ensino. Então, o objetivo é um e-book com práticas caseiras de baixo custo, conteúdos focados em fungo, aprendizados acessível, lúdico e criativo. O objetivo do trabalho é aproximar a microbiologia do cotidiano, estimular o interesse científico de forma criativa, propor práticas mais acessíveis além do laboratório, identificar e selecionar as práticas experimentais acessíveis de baixo custo para o ensino de microbiologia, desenvolver um e-book didático interativo que apresente a teoria e a prática de forma clara e acessível, complementando por vídeos demonstrativos com práticas microbiológicas caseiras. Relacionar os conteúdos microbiológicos com os temas atuais, tais como saúde pública, sustentabilidade, avaliar a aplicabilidade da eficácia do material didático em contexto educacional com a infraestrutura limitada, levantar dados sobre a existência de laboratórios de biologia, ciência e microbiologia na instituição de ensino. Por que eu escolhi essa área? Ela é presente no cotidiano, então ela une a ciência, a prática e a criatividade. E eu gosto muito da área da microbiologia. Então, o que é microbiologia? A microbiologia estuda os micro-organismos, que são bactérias, vírus, protozoários e fungos. A importância da microbiologia é a saúde, o ambiente, os alimentos, medicamentos e a biotecnologia. O que são fungos? Vou comentar um pouquinho para vocês o que é o fungo. O fungo ele é um organismo que ele pode ser unicelular, formado por uma única célula, como exemplo a levedura, ou pluricelular, que é formado por várias células, como os cogumelos, que obtém o nutriente decompondo a matéria orgânica. Inclui cogumelos, leveduras, bolores, mofo e desempenham um papel crucial na decomposição e na ciclagem de nutrientes. Eles se reproduzem por esporos, eles são usados na alimentação, na medicina, na biotecnologia. Os exemplos de fungos são bolores, né? No morango, em diversos alimentos, tanto pão, laranja, que causam fungo com o passar do tempo, orelha de pau, cogumelos, leveduras. Esses são apenas alguns exemplos de fungos. Vou falar um pouquinho para vocês o que são fungos macroscópicos. Os fungos macroscópicos, eles são aqueles visíveis ao olho nu, ou seja, não precisamos de microscópio para observá-los. Então, um exemplo, cogumelo, orelha de pau, bolores grandes, mais visíveis que você consegue visualizar. As características são forma e estruturas reprodutivas visíveis, chamadas de corpo de frutificação. Então, é o corpo do chapéu do cogumelo. O que são fungos microscópicos? São fungos tão pequenos que só podem ser vistos com o uso de um microscópio ou do celular que tem uma câmera de uma qualidade de zoom boa. Os exemplos são leveduras, bolores microscópicos, a característica delas são unicelulares ou é formada pela rifa, muito fina, invisível a olho nu, participam de processos como a fermentação,
Ele também pode causar doenças e também deteriorar os alimentos. Qual é a diferença do mofo para o bolor? O mofo acontece no início do crescimento dos fungos, então ela é causado por fungos microscópicos, como penicilino, diversos fungos, né? Que se desenvolvem em lugares úmidos, quentes e pouco ventilados. O bolor é a fase mais avançada do mofo, com uma coloração mais visível verde, preta, branca, azul, é causada pelo mesmo fungo, mas já em estágio de reprodução. É liberado por esporos. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e a morfologia do cogumelo. A estrutura, as partes do cogumelo em si. O chapéu, também chamado de píleo. Então, ela é a parte superior visível do cogumelo com formato semelhante ao guarda-chuva. Ela protege o ímino, que fica na parte inferior. Então, pode ter diferentes tamanhos, cores e textura. Às vezes possui escamas, que são restos dos véus, que cobrem o chapéu. Ímino, que também é chamado de lamélulas, fica na parte inferior do chapéu, geralmente em forma de lâminas, tubos ou poros. É a parte reprodutiva do cogumelo, então ela produz os esporos, que são as sementes responsáveis pela reprodução do fungo. A estipe, que também é chamada de caule, que ela sustenta o chapéu, que é o pé do cogumelo que sustenta o chapéu em si. Pode ser curto, longo, fino ou grosso, dependendo da espécie. Então, ela serve para elevar o chapéu, facilitando a dispersão dos esporos. Em alguns casos, possui anel, que é o resto do véu, então, e a volva, que fica na base, de acordo com as imagens ali, que dá para ver visível em si. O micélio é a parte vegetativa que absorve nutrientes. O véu e o anel e a volva é a produção do cogumelo jovem, ou seja, o véu é a camada que envolve o cogumelo jovem, protegendo até amadurecer. O anel sobra do véu parcial que fica presa no estipe depois que o chapéu abre. A volva é a estrutura em que forma de saquinho na base do cogumelo, que é o resto do véu universal que aparece em algumas espécies, como o gênero Amanita. Essas partes indicam o estágio de desenvolvimento e ajudam na identificação das espécies. O micélio, como falei, que é a parte vegetativa que absorve os nutrientes, é formada por rifas, filamentos finos, então ela fica dentro do solo ou do substrato, então ela é responsável por absorver os nutrientes. É o corpo verdadeiro, digamos, do fungo, enquanto o cogumelo é apenas a parte reprodutiva. Os esporos são células reprodutivas do cogumelo, então ela é produzida nas lâminas do rímel. Quando maduros são liberados no ar, então eles caem em locais úmidos e eles podem germinar, originando um novo micélio. As escamas são restos de véus na superfície do chapéu, então eles podem ser numerosos ou ausentes, dependendo da espécie. Servem como proteção e também ajudam na identificação do tipo de cogumelo. O corpo de frutificação é o cogumelo inteiro que a gente vê, né? É a parte visível que produz os esporos. Então,
Forma-se a partir do micélio quando as condições são a umidade, a temperatura, os nutrientes que são favoráveis. Então, ele produz e libera os esporos. Na morfologia, há formas e aparências. Então, no chapéu pode ter formas arredondadas, planas, convexas ou em forma de guarda-chuva. Então, a forma ela muda conforme o cogumelo cresce. Em geral, começa fechando e depois se abre. Na estipe, pode variar a espessura e o comprimento. Então, ela pode estar no centro ou na lateral do chapéu. Em algumas espécies, o estipe pode não existir. O hímeno ou lamelas é localizado na parte inferior do chapéu, então ela pode ter lâminas, tubos ou poros. É onde ocorre a produção do esporo. As escamas podem cobrir o chapéu ou estar ausente, então são úteis para identificar o tipo de cogumelo. E a volva e o anel aparece no meio do estipe, então parece uma saia. E a volva é aquela estrutura que forma um saco na base do cogumelo, então é presente em algumas espécies. Ambas são restos dos véus que indicam o estágio do desenvolvimento do fungo. Vou falar um pouquinho o que é a rifa. A rifa são filamentos microscópicos. Então, elas formam o corpo do fungo. Então, elas se unem e entrelaçam, formando uma rede chamada de micélio, que é a parte vegetativa do fungo, a parte que vive no solo, na madeira, nos alimentos. Podemos dizer que o micélio é o corpo do fungo e as rifas são como fios que o compõem, né? A função das rifas é absorver os nutrientes, que as rifas liberam enzimas que decompõem a matéria orgânica, então ela absorve os nutrientes resultantes, que é a digestão extracelular, fixa o fungo, que é ao substrato, que é o solo, a madeira, o alimento, forma as estruturas reprodutivas. Algumas rifas se especializam e dão origem aos esporos ou ao corpo de frutificação. O cogumelo, por exemplo, transporta de substâncias. As rifas, elas distribuem água e nutrientes ao longo do micélio. Os tipos principais de rifas. A rifa septada, ela possui septos, ou seja, a parede transversal, ela divide as rifas em compartimentos. Cada compartimento contém um ou mais núcleos. Os septos têm poros, permitindo a troca de substâncias. O exemplo de fungos ascomicetos e basidiomycetos. E a rifa cenocíticas ou não septadas são rifas contínuas sem divisões. Então, aqui não existe divisão nela, sem divisões internas, sem septos, e o citoplasma é compartilhado com muitos núcleos. Um exemplo é o fungo Zygomycetus, como o bolor do pão. A classificação dos fungos. Basidiomycota, os exemplos são cogumelos, orelhas de pau, verrugens, carvões vegetais. A característica são fungos multicelulares com rifas
septadas. O corpo de frutificação é o cogumelo, a parte visível do fungo. Vivem em ambientes terrestres, geralmente sobre a madeira ou solo rico em matéria orgânica. Apresentam uma fase dicariótica longa, que cada célula tem 2 núcleos diferentes. Reprodução. Ela é sexuada e também é assexuada. Sexuada por meio do basídeos, que são as estruturas em forma de clava, que é localizada nas lamélulas, que é a parte de baixo do chapéu do cogumelo. Cada basídeo produz basidiosporos, que se dispersam e germinam, originando novos fungos. A assexuada é rara, mas pode ocorrer por conta da fragmentação do micélio. A importância é incluir os cogumelos comestíveis e também tóxicos, né? Decompositores são importantes na natureza. Algumas espécies são parasitas de plantas, o exemplo de ferrugens e carvões, são usados na alimentação, na biotecnologia. E ascomicota. O ascomicota, o exemplo dela são as leveduras, o mofo penicilino, que é usado na produção da penicilina, o aspergillus, que é usado na produção de ácido cítrico, as trufas. A característica é maior do grupo dos fungos, com mais de 60 mil espécies conhecidas. Possuem rifas septadas, com divisões chamadas de septos, podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como os mofos e as trufas. Alguns vivem de forma saprotrófica, alimentam-se de matéria morta. Outros são parasitas ou mutualistas. A reprodução é assexuada e sexuada. Assexuada é por conídeos, que são esporos formados nas pontas das rifas. Sexuadas formam ascoporos. Dentro de um asco, uma espécie de saco microscópico. O conjunto de vários ascos forma o ascocarpo. A estrutura visível da reprodução. Ela é importante por conta da fermentação do pão, do vinho, da cerveja, da produção de antibiótico, a associação com plantas e algas, que são as micorrízas e líquens. Algumas espécies causam micoses e doenças em plantas. A zigomicota. A zigomicota, que são os zigomicetos, o exemplo delas são os bolores do pão. As características dela: vivem em ambientes úmidos, geralmente em matéria orgânica em decomposição. São fungos terrestres. Suas rifas são cenocíticas, sem divisões internas e septos. O micélio é multinucleado, ou seja, várias cópias do núcleo dentro da mesma célula. Reprodução assexuada por esporângios que liberam os esporos, chamado de esporangiosporo. Assexuada ocorre quando 2 rifas compatíveis se unem formando um zigosporo. O que significa o zigosporo? É a estrutura resistente que dá o nome ao grupo. O zigosporo é grosso e pode sobreviver em condições adversas, seca, calor, falta de alimento. A importância dele é geralmente na decomposição, que recicla os nutrientes no ambiente. Alguns causam mofo em alimentos, outros têm o uso na indústria, o exemplo de produção, ácidos orgânicos.
A glomeromicota. O exemplo são fungos que vivem em associação com raízes. As características: vivem no solo e formam associações simbióticas com raízes de plantas chamadas micorrizas avasculares. Nessas associações, o fungo ajuda a absorver nutrientes principais, fósforo, nitrogênio para a planta. E a planta fornece açúcares, que são carboidratos, ao fungo. Possuem rifas cenocíticas sem septos. Não produzem estrutura de reprodução sexual, conhecida a reprodução assexuada, por esporo grande e resistente. A importância ela é essencial para a agricultura e ecossistema natural, pois aumenta a absorção dos nutrientes pelas plantas. Mais de 80% das plantas formam micorrizas, que são os fungos glomeromicota. Melhoram o crescimento vegetal, então a resistência à seca e a proteção contra os patógenos. Vou falar um pouquinho sobre a nutrição. Os fungos são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento como as plantas. Elas absorvem nutrientes do ambiente após digerir externamente a matéria orgânica. Isso quer dizer que eles liberam as enzimas digestivas no substrato, que são o solo, folhas, madeiras e alimentos, e absorvem as moléculas resultantes. Existem 3 tipos principais de nutrição: os saprófitos, ou decompositores, que se alimentam de matéria orgânica morta, que são restos de plantas, frutas apodrecidas, animais mortos. O exemplo são cogumelos que crescem em troncos ou no solo. A importância é reciclar os nutrientes e devolver a matéria orgânica ao ambiente. Parasitas vivem sobre ou dentro de outros seres vivos, causando doenças. Retiram nutrientes do hospedeiro, prejudicando-os. Exemplo, Candida albicans, que causa candidíase em humanos, e o Odium, que é o fungo que ataca as plantas. Outro exemplo. Simbiótico, vive em associações com outros organismos, mas ambos se beneficiam em relação de mutualismo. O exemplo clássico é o micorrizas, que são fungos associados às raízes das plantas. O fungo ajuda a planta a absorver a água e sais minerais, e a planta fornece açúcares, que são a energia, ao fungo. Outro exemplo, líquens, que são a união de um fungo com uma alga ou cianobactéria. A reprodução assexuada ocorre sem troca de material genético, produz indivíduos idênticos ao fungo original. Pode acontecer de 2 formas: por esporos assexuados, produzidos por estruturas como esporângios ou conidioforos. Exemplo, os mofos produzem conídeos, que são esporos secos, que se espalham pelo ar. Por fragmentação das rifas, um pedaço do micélio se separa e cresce, formando um novo fungo. É uma forma rápida e comum em ambientes favoráveis, úmidos e com bastante matéria orgânica. Na reprodução sexuada, ocorre com fusão de células ou núcleos de fungos diferentes ou compatíveis, gera variabilidade genética, o que ajuda na adaptação ao ambiente, produz esporos sexuais que variam conforme o grupo do fungo. E um exemplo, zigosporo, no zigomicota. Exemplo, Rhizopus.
Habitat. Fungos, eles vivem em locais úmidos, sombreados e ricos em matérias orgânicas. O ambiente é ideal, precisa ter água, pois eles não suportam locais muito secos, então eles são encontrados em solo fértil, onde decompõem folhas e restos vegetais, troncos e folhas vivos ou em decomposição, frutas apodrecidas, gramados e raízes de plantas, ambientes aquáticos úmidos, alguns tipos específicos. Falar um pouquinho sobre as doenças fúngicas em humanos. As doenças fúngicas, os fungos podem causar micoses, infecções que atingem a pele, unha, couro cabeludo ou mucosas. Então, essas doenças geralmente se desenvolvem em locais úmidos e quentes, então favorecem o crescimento do fungo. Um exemplo delas é a frieira, que o agente causador é o Trichopiton. Local afetado entre os dedos do pé, sintomas, né? A coceira, a rachadura, a descamação dos pés, vermelhidão, mau cheiro em casos mais graves. Fatores de risco são um ambiente úmido e quente, sapatos fechados e meias molhadas, falta de ventilação nos pés, uso do coletivo de vestiários e piscinas sem proteção, prática de esportes com calçados fechados por muito tempo. Prevenção é secar bem os pés, principalmente entre os dedos, evitar sapatos apertados ou úmidos, usar meias limpas diariamente e não compartilhar toalhas toalhas ou calçados. A micose de pele, lembrando que na frieira eu coloquei uma foto, né, da descamação do pé e a foto do microscópio que eles pegam, tiram a amostra, né, e colocam no microscópio, né, coletam a amostra, né. A micose da pele, o agente é Trichopiton e Microsporum. Os sintomas são manchas avermelhadas e arredondadas com bordas descamativas, coceira e irritação. As lesões podem aumentar e formar anéis na pele. Local afetado: a pele do corpo são braços, troncos, pernas, rosto. Fatores de risco: contato direto com pessoas ou animais infectados, falta de higiene pessoal, uso de roupas úmidas ou apertadas. Prevenção: manter a pele seca e limpa, evitar compartilhar toalhas, roupas e escovas, higienizar bem as áreas do corpo que suam muito. Inclusive, aqui também foi extraída uma coleta de amostra para visualizar melhor a micose de pele, tanto a micose de pele como frieira, visualizar a estrutura do fungo no microscópio. Doenças fúngicas em plantas. Os fungos também atacam plantas, então ela prejudica folhas, frutos e caules. Essa doença geralmente se espalha em climas úmidos e quentes, podem causar grandes perdas na agricultura. O ídio é o agente causador, é o Ersipaceae. Os sintomas é o pó branco nas folhas, que são vários pontinhos na folha. E é a mesma coisa, eles coletam a amostra onde tem o fungo na planta, né? Tanto na planta como em pessoa, e coleta essa amostra e consegue visualizar
no microscópio. É feito todo um procedimento para você visualizar no microscópio, que consegue ver melhor as estruturas do fungo. Sintomas: aparecimento de um pó branco semelhante à farinha na superfície das folhas, caules e flores. Geralmente, as folhas ficam amareladas e murcham e podem cair. Fatores de risco: clima quente e úmido, falta de circulação de ar entre as plantas, excesso de sombra. A prevenção é o controle. A prevenção e controle são evitar molhar as folhas ao regar, garantir boa ventilação entre as plantas, usar fungicidas naturais como enxofre em pó ou químicos em caso mais grave. No ferrugem, o agente causador é a pucina. Os sintomas são manchas alaranjadas ou marrons em folhas, na parte inferior da folha, né? Parece a ferrugem. As folhas secam e caem antes do tempo, a planta perde força e produz menos frutos ou flores. Fatores de risco: clima quente e úmido, proximidade de plantas infectadas, o excesso de irrigação. Prevenção e controle: retirar folhas doentes, evitar plantas e espécies muito próximas, usar fungicidas específicos e manter o solo bem drenado. Isso é muito importante. E ali dá para ver a diferença em si nas imagens. Aqui aparece pontinhos brancos, umas bolinhas brancas que causam em toda a planta, né? Quase em toda a folha, né? E na ferrugem são meio que bolinhas, meio que furinhos, meio que manchas meio alaranjadas ou meio marrons. Aqui são as referências que foram utilizadas. E obrigada pela sua atenção.